Vamos lá, vamos lá. Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Lori Lacava, eu estou aqui orgulhosamente como curadora da trilha de Criatividade e Inovação, desse evento incrível. Eu vou me apresentar e vou ter o prazer e a honra de apresentar os nossos palestrantes da trilha. Vamos lá, eu sou administradora, pós-graduada em negócios internacionais e, além de uma carreira construída no mundo corporativo, tendo passado por indústria de bem e consumo, banco, indústria farmacêutica, eu tenho o prazer de ser uma das fundadoras da Abimapro e fazer parte da nossa incrível diretoria, ao lado aí de renomados nomes da história da marca própria no nosso país. Hoje eu tenho o prazer de apresentar os profissionais que vão participar e conduzir aqui a nossa trilha de criatividade e inovação. Vou apresentar todos vocês e depois a gente começa, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar pela Patrícia Coelho. A Paty dá um oi aí, abre a tela. Está todo mundo vendo ela já. A Paty é formada em administração e marketing, trabalha em agências já, trabalhou em agências super reconhecidas e viu diante do mercado uma oportunidade, né, para se especializar no design de produtos de marca própria e marcas exclusivas. Criou a EBA Design, com o conhecimento que ela tinha, e acabou focando em propostas de oferecer soluções para o mercado de design e estratégia de marcas próprias. Ela tem no portfólio marcas incríveis, super conhecidas nossas aqui, como Mundo Verde, Pague Menos, Down Química, Ipiranga, Leroy Merlin, Copenhagen, enfim, entre tantos outros. Muito bem-vinda, Paty. Temos também a Alessandra Parisi. A Alessandra tem 20 anos de experiência como gerente de desenvolvimento de novos negócios, é especialista em projetos de automação comercial para o varejo, envolvendo hardware, software e serviços. Ela atua na GS1 Brasil como executiva de desenvolvimento setorial na aplicação de melhores práticas de utilização de padrões de sistemas GS1. Além disso, temos a Catarina Cordas. Ela é consultora de varejo, atua na Strategy, é especializada em criar novos valores através da marca própria e ajudar varejistas e fabricantes a inovarem em processos, produtos e a melhorar a performance de suas marcas. A Catarina trabalhou com inovação em marcas próprias em diferentes países, na Holanda, Portugal, África do Sul, aqui no Brasil, na China, no Japão, e nós importamos a Catarina como a nossa palestrante internacional para falar para a gente aqui sobre criatividade e inovação. Além disso, temos o que os italianos chamam de Beato tra le donne, o Celso Furtado, que também é um grande conhecido de todos nós aqui. É um prazer ter este homem incrivelmente conhecedor do varejo entre nós. Vai ser o mediador aqui da nossa conversa. É um profissional da área de marketing que tem mais de 25 anos de experiência no varejo, liderando, né, a trajetória e os desafios de grandes varejistas nas áreas de projeto e inovação. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, dividir essa trilha com vocês, profissionais que eu admiro e que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu tenho certeza que vocês vão ter muito a acrescentar nessa trilha. Eu vou começar passando a palavra para a Alessandra, e ela começar a apresentação dela. Tudo certo aí, Ale? Só compartilhar a sua tela. Tudo jóia, deixa eu ver aqui. Todo mundo vendo? Tudo certo. Vamos lá, então. Deixa eu só afastar o painel aqui. Bom, então, em nome da GS1, quero agradecer ao convite da Abimapro, Neide, Lori, obrigada por todo o suporte. Nesse painel de criação e inovação, a GS1 está trazendo um tema do BIP ao clique, a identificação única como chave de inovação. Para quem não me conhece, então, eu sou a Alessandra Parisi, eu trabalho na área de desenvolvimento setorial da GS1 Brasil, como a Lori explicou, e sou head de projetos para o varejo. Mas tudo que a gente ouvir aqui nessa apresentação hoje, entendam que pode ser usada por todos os elos da cadeia de suprimentos. Então, você que é uma agência, você que é um produtor de marca própria, você que é um varejo, né? Tudo que você está ouvindo pode ser utilizado aí nos seus negócios. A GS1 Brasil, ela apoia o mercado, a toda a comunidade
rastreabilidade de negócios em projetos de diagnóstico de cadastro, alguns exemplos, tá? Melhoria de gestão de lote e validade, PDV inteligente, então a gente está falando do uso de dados variáveis no PDV, que é uma tendência que vem fortíssima, né? O uso de códigos bidimensionais. Também fazemos projetos de automação de recebimento de mercadorias, rastreabilidade e muito mais. Então, para quem não conhece a GS1 Brasil, muitos de vocês ou já ouviram falar, obviamente, por conta do código de barras mais lido no mundo, o EAN13. Por curiosidade, ele é lido 6 bilhões de vezes ao dia em todo o mundo. Então, é algo que faz parte da nossa vida e a gente não se dá conta, né, o quanto isso facilita o que a gente tem hoje em dia e o quanto que a inovação existe hoje, né, o uso de automação comercial propiciado pelos padrões de identificação e captura e compartilhamento de dados. Então, essa é a função da GS1 no mundo. Mas, poxa, Alessandra, você está falando de inovação e a gente ainda está falando do código de barras, né, que é algo que foi criado há bastante tempo, e é exatamente essa provocação que a gente traz, né, para você que está nos ouvindo. Se a gente parar para prestar atenção nos padrões, por que padrões de identificação eles são importantes também para os negócios e cada vez mais para o elo de toda a cadeia de suprimentos. Então, não só para você, não só em suas atividades, mas na atividade colaborativa, né? Então, a gente entende cada vez mais que desde quem produz, né, até o consumidor final, quanto mais você utilizar de padrões de identificação de um produto de maneira única e inequívoca, mais você vai ter performance e resultado a respeito dos seus negócios, né? Então, o padrão de identificação global, ele é usado para identificar um item. No caso aqui, ele está sendo representado por um FLV, mas entenda que ele pode ser um cosmético, um urso, um alimento. Então, qualquer produto que você carinhosamente cuide, né? Qualquer produto que a sua agência produza também, né? Crie uma embalagem. Quantos cuidados a gente tem nesse momento de elaboração de um item? Para qualquer produto que a gente esteja falando, a gente diz que ele tem um código de barras, e embaixo desse código de barras, ele tem uma numeração. Essa numeração a gente chama de número global do item comercial, né? O EAN13 ou o GTIN do item. E esse número ele serve como identificação em todos os estágios que esse produto passar. E ele tem também um código de barras, que nesse exemplo está sendo mostrado aí um código de barras linear, mas ele pode ser novamente um bidimensional, que a gente vai ver cada vez mais sendo utilizado no mercado, e ele pode ter outros meios de captura. Então, o uso de automação comercial é possível porque existe uma padronização de como a gente identifica um produto e como a gente captura os dados desse produto. E para que a gente faz isso, Lori? Para que a gente faz isso? A gente faz isso para poder acompanhar a vida desse produto, para poder saber em que caixa que ele foi, qual é o pallet, né, para quem aí fornece em pallets para os varejos. Então, você consegue fazer o gerenciamento do vínculo desse produto, né? Então, você consegue fazer melhor rastreabilidade, você consegue recolher esse produto em caso de recall, você consegue melhor dar entrada desse produto num varejo, né? Então, se você identifica corretamente desde o momento que esse produto nasce, maior é o controle que você tem ao longo da cadeia. E isso é importante, de novo, para quem produz e para quem vende e para quem compra, porque como é que você faz um pedido de reposição de um produto, né? Se você não controla exatamente qual é a característica daquele item que você produziu e que mais foi comercializado no varejo, né? Então, de novo, você identifica, você captura, você consegue controlar que caixa que esse produto tá, que pallet que esse produto foi, que carga, que doca que esse produto foi, que esse produto entrou. E, de novo, isso pode ser tanto num pequeno negócio, quanto aí em varejos e indústrias grandes, tá? Então, o que a gente está explicando não custa dinheiro de investimento e reformulação do que a gente já faz. Então, você que está nos ouvindo, a proposta é de olhar para dentro do que está sendo feito e ter a certeza se a gente está trabalhando adequadamente com essa base de dados de produto que a gente roda nos sistemas. E por que é importante essa mineração das informações?
Porque através disso, essas informações são capturadas, são inseridas dentro dos nossos sistemas, então cada vez mais a gente está falando aí de troca de mensageria eletrônica, de pedidos através de portais, então você consegue melhor gerenciar o que acontece com esse produto, para repor, para controlar estoques e inventários, se você identificar corretamente com um padrão global. Essa é a grande chave, até por isso que eu estou levando um tempinho a mais para explicar algo que já faz parte do nosso dia a dia, e às vezes a gente não se dá conta de como isso pode ser usado para inovar, né, os nossos produtos e os nossos serviços também. Então, assim, uma mensagem sobre inovação é que tudo que puder ser conectado, vai ser conectado, né? A gente já vê cada vez mais a utilização de e-commerce, de marketplace, a gente vê aparelhos eletrodomésticos, né, tendo a capacidade, a gente está falando de internet das coisas, então não é distante a gente imaginar uma despensa que te avise que o produto, aquela fórmula, o leite do nenê está acabando, para que você lá do seu trabalho possa disparar uma ordem de compra. Isso é uma realidade muito próxima. Então, se a gente pensar que tudo caminha para esse momento, novamente a provocação é como é que a gente está preparado em termos de informação de sistema para que esses dados possam ser utilizados em casas cada vez mais inteligentes e em dispositivos que estão chegando, né, conectados, e tudo que a gente falar sobre inovação, a gente entende que só é possível com qualidade de dados, olhando para essas informações que são trocadas por todos os elos da cadeia. E tem um exemplo, né, clássico sobre as secretárias virtuais, então, um Google Nest, uma Alexa, né? Então, eles foram feitos para várias coisas e também para você poder solicitar, né, um produto que seja um produto marca própria, que você já experimentou, já curtiu, já gostou, quer repetir aquele pedido, e você simplesmente ordena a aquisição através de uma secretária virtual. Tá? Esse slide mostra um pouquinho a maturidade, né? É uma correlação que o tablet demorou 5 anos para ser uma tecnologia de uso das pessoas, e que a comercialização por voz ela entrou muito mais rápido. Então, isso mostra uma ação que é de cada vez mais as pessoas consumindo tecnologia e esperando que essa tecnologia facilite a vida delas. E essa facilidade só é possível se a gente aqui, enquanto cadeia, fizer essa lição de casa antes, né? Alessandra, mas código de barras, o meu cliente, meu parceiro de negócio, ele está falando em reconhecimento de imagem, né? Então, de novo, não importa o que a gente esteja falando, tudo que puder facilitar a cadeia vai ser realmente utilizado. Essas tecnologias, elas vão se misturar ao nosso dia a dia, cada vez mais, tem muitas empresas já utilizando, mas mesmo falando de reconhecimento de imagem, a gente precisa de autenticidade dessa informação que a câmera capturou, tá? Então, imagine você que eu tenho um suco de laranja, um suco de uva numa gôndola, e eu tenho uma captura, um reconhecimento de imagem do produto que foi levado, tá? Então, ele entende que aquele suco de uva, o sistema entende que aquele suco de uva que eu estou levando tem a data de validade tal, tem o preço tal, é do fornecedor tal. É essa imagem que eu tenho, seja enquanto consumidor, ou que passa, enfim, num sistema que detecta que eu levei esse suco de uva embora, mas mesmo assim, utilizando o reconhecimento de imagem, é preciso, para dentro do sistema, quando eu mostrei aquele gerenciamento de vínculo, né, da caixa, do pallet, do item, para que elo foi da minha cadeia, qual foi o lote. Todas essas informações, elas têm que ser checadas no sistema, mesmo que a maneira de sair seja reconhecimento de imagem, eu preciso ter um sistema que diga, é verdade, a Alessandra levou um suco de uva do fornecedor marca tal no dia tal. Então, essa amarração para dentro do sistema, ela é necessária. Então, novamente, pode não utilizar o código de barras para capturar, que é aquele segundo estágio que eu mostrei, mas, de qualquer maneira, o sistema usa a numeração, que é o GTIM, né, que vai embaixo do código de barras para poder fazer todo esse gerenciamento de vínculo, tá? Então, não importa qual tecnologia que a gente esteja falando, você vai perceber que para dentro do sistema tem sempre uma identificação única e inequívoca daquele item.
A mesma coisa, né? A gente ouviu tantas palestras, né? Tantos produtos produzidos, fabricados, pensados, né? Com tanto carinho. Então, como é que eu garanto, por exemplo, que um urso físico azul que eu produzi e que foi ao varejo e que um consumidor comprou, como é que a gente garante que esse urso vai ser o mesmo que a Alessandra vai receber na casa dela se ela decidir fazer uma compra digital? Né? Uma compra online, através de um aplicativo, através de um e-commerce ou de um marketplace, enfim. Todas esses ajustes de estoques e de informações, como é que a gente garante que a Alessandra, ao invés, vai receber o urso azul ao invés de um rosa? Né? Porque a gente sabe e a gente ouve até as histórias de muitas pessoas que compraram um produto e receberam outro. Então, eu tenho certeza que ninguém conscientemente quis entregar um produto errado, mas o alerta fica de que isso acontece por uma questão chave, que é de identificação do produto no sistema. Né? Então, a gente precisa ter uma chave que identifica no sistema o urso azul, o urso rosa, o urso amarelo, porque quando a gente está na frente da gôndola, a gente pode comprar um produto e a gente pega na mão. A gente lê os atributos daquele produto, esse código pode até estar errado, mas eu tenho o olho humano na gôndola que fala, não, está errado, eu não quero azul, eu quero amarelo. Então, você, de alguma maneira, quando está diante da gôndola, apesar dos erros que a gente ainda tem, de gerenciamento de numeração de produto, o ser humano consegue, na hora, tomar uma decisão e falar, não, está errado, porque o que eu quero comprar é o amarelo. Mas quando você tem um sistema, um e-commerce, se você não tem todos os atributos, todo o registro daquele item diferenciado, o azul, do amarelo, do rosa, você pode fazer com que a Alessandra compre um urso azul, achando que vai receber ele, e no final, quem está fazendo o processo logístico me entregar o amarelo, porque dentro do sistema dele, ele realmente não alinhou as informações de cadastro e eu recebo errado. Então, o que é importante a gente saber? 93% dos consumidores, eles acreditam que as informações de produtos, seja ele tanto física quanto digital, precisam ser as mesmas. Né? E nesse sentido, de novo, a provocação. O nosso cadastro, né, ele tá alinhado, ele é único. Eu sei realmente qual é a numeração daquele produto e todos os atributos. Outra coisa que aparece também nas pesquisas que a GS1 faz são as necessidades dos consumidores. Então, principalmente falando em marca própria, a gente já ouviu que o grande desafio que se tem é fazer o consumidor experimentar a primeira vez, né? Seja, não importa de qual marca, né? De qual varejo seja, ou qual dono de marca seja aquele produto marca própria. Agora, o grande desafio enquanto conjunto que vocês têm é fazer o consumidor experimentar a primeira vez e falar, poxa, vale a pena apostar num produto marca própria sim, né? Então, ele consegue enxergar a qualidade, ele consegue ver nos sistemas, ele consegue comparar preços a respeito daquele produto. Então, o produto deixa de ser um anônimo e passa a ser um produto que tem identidade digital, para que permita ao consumidor cada vez mais comparar dados a respeito desse produto marca própria, sim. Então, essa é uma atitude legal, a transparência da informação para o consumidor, a visibilidade do que acontece com aquele produto é chave falando de inovação, é ponto-chave. Então, o consumidor cada vez mais quer informação disponível sobre data de validade, sobre composição do produto, sobre a origem, qual foi o caminho que ele fez para chegar até a gôndola ou até o site, se vem de uma empresa que tem condições e capacidades de dar conta, de informar a respeito daquele produto em caso de um recall, né? Se é um produto de origem sustentável, se é um produto que tem algum traço alergênico. Então, o que a gente diz é, ao produzir um produto com tanto carinho, pensando em tantas estratégias comerciais, pensem também na base de dados, tanto da numeração do produto, mas quanto os atributos, né? Quanto você está deixando essa informação que vem do dono de marca transparecer para o consumidor final. Então, o que a gente fala é que a identificação do item que torna tudo possível, né? Então, seja falando de adoção de
de automação comercial, de adoção de blockchain, de aquisição de produto por reconhecimento de imagem, tudo que a gente estiver falando, a gente passa necessariamente por checar se a identificação do item está correta, sim ou não. E quando a gente identifica correto, a gente consegue dar oportunidade para o mercado de marca própria ser melhor reconhecido, inclusive, né? Então, hoje, como é que a gente consegue, dentro do varejo, saber quantos produtos de marca própria de moda foram comercializados, né? Então, como é que a gente consegue, nas pesquisas, apontar que tem crescido o crescimento de marca própria na área de alimentos, ou na área de saúde, que a gente viu na área pet? Então, isso vocês vão conseguir mais dados, mais informações que apoiem o segmento de vocês. Quanto mais vocês trabalharem melhor as questões da identificação do item e dos atributos daquele produto, tá? E quando a gente fala assim, não significa que só o mercado de marca própria tem uma oportunidade, né? Então, é uma situação mundial, né? A gente chama de crise dos dados. Então, todas as empresas hoje reconhecem que dados são importantes, que eles são o novo petróleo, o novo ouro, né? E o quanto é importante você minerar as informações que você tem trabalhado para ter melhor gerenciamento e resultado aí dos negócios. E é uma situação mundial. Então, se a gente tiver que dar algum conselho hoje, e eu já estou aqui me adiantando, né, dando aí o conselho de ouro, revisem a base de dados cadastrais de vocês e revisem como é que vocês estão identificando única e inequivocamente um produto marca própria, para que ele seja reconhecido corretamente, não só pelo seu parceiro de negócio direto, mas também para quem está comprando lá na ponta, né? Então, aqui é um desenho que mostra, olha, você tem um produto e esse produto tem uma numeração, como a gente mostrou, tá? E essa numeração a gente chama de GTIM, número global do item comercial. Aqui no Brasil, os números dos produtos começam com 789 e 790, que são os números que a GS1 Brasil cria e administra. E essa numeração serve para vocês construírem identidade da marca própria e dos produtos de vocês. Então, você tem um número na base de dados e ele é único para cada produto. Então, para o suco de tomate, ele é um número, de uva ele é outro, de morango ele é outro. Para mim, a roupa camiseta tamanho P, ele é um, tamanho M ele é outro, tamanho G ele é outro. Então, é muito importante o entendimento de como identificar corretamente esse produto marca própria, como eu já expliquei, pensando em melhor apoiar para o varejo identificar que ele precisa da peça de reposição da camiseta P branca, e não a grade toda, e não do seu concorrente, enfim, mas você dar a possibilidade de melhor controlar quais são os produtos que estão saindo, por exemplo, para você poder fazer pedido de reposição, e essa numeração, como a gente falou, ela vai junto com os atributos do produto. A gente pode falar de uma série de atributos que hoje a gente precisa para dar nome e cara para os sites, né, para a operação online. Mas aqui a gente tem alguns exemplos, você vai identificar esse produto com a marca, qual que é a foto desse produto, qual que é a descrição, qual que é o peso daquele produto, se ele possui algum traço de algum produto alergênico. Então, você pode hoje ter a numeração do item atrelado a mais de 100 informações a respeito daquele produto que você carinhosamente aí produziu para vender. Então, a gente está falando que a identificação única, que é o número, mais os dados, que estão sempre atrelados a um único número, confere identidade ao produto marca própria que vocês estão desenvolvendo. Operações, então, marketplaces e e-commerces, eles também dizem que a identificação de produto é ponto crítico e necessário para a construção de catálogos de produtos na internet, para facilitar pesquisas daquele produto, né, seja direto nos sites dos marketplaces ou no Google, nos ambientes de buscas, que a identificação ela é ponto crítico para fazer pedido correto, atendimento preciso, para você não ter devolução. Então, é algo extremamente reconhecido mundialmente, que é para onde a gente tem que olhar nesse momento, quando a gente estiver pensando no desenvolvimento de um novo produto, e nos que a gente já tem, é a revisão de como estão essas informações. Então, para quem não sabe, só reforçando, a GS1 é uma entidade presente em 150 países,
Então, a gente cria e administra todas as numerações desses produtos, para que um chocolate não tenha a mesma numeração de um arroz, não tenha a mesma numeração de um calçado, tamanho 37, do mesmo calçado, tamanho 38. Então, a gente aqui administra em 150 países essas numerações de produtos. No Brasil, são 58 mil empresas associadas. Então, a grande maioria, né, hoje que tem um produto, marca própria, já é associado da GS1 Brasil, e a gente também apoia para que essa identificação seja analisada, né, para saber direitinho se a gente está usando toda a identificação que a gente pode para melhor controlar o que a gente faz na cadeia. A gente tem mais de 30 anos no mercado e no Brasil é mais de 1,5 milhão de empresas associadas, tá? Também a GS1 Brasil tem disponibilizado para esses 58 mil associados e para toda a comunidade de negócios uma base de dados de produto, tá? Então, essa base de dados hoje tem 53 milhões de produtos cadastrados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem lá o GTIN, né, que é o número do item, e você tem também toda a descrição daquele item. Nome, marca, foto, também tem questões de tributação, tem NCM, tem SEST, tem o número da caixa, a quantidade de itens contido na caixa. Então, essa é uma base de dados de informação de produtos iniciados em 789 e 790, que fica à disposição gratuita para os donos de marca, né, porque são eles os representantes legais daquele produto no mercado. E essa base de dados ela pode ser consumida também por varejo, enfim, para parceiros de negócios. Então, a gente está falando do conceito de cadastro único, onde o dono da marca cadastra os atributos do seu produto, né? Cadastra qual é o GTIN, quais são os atributos, como foto, como eu expliquei, e você pode disponibilizar isso para que empresas alinhem os seus sistemas de informação de acordo com essa identificação que foi feita corretamente na origem, tá? Deixo aqui um código também para foto, quem tiver aí para poder tirar foto agora, ou depois a gente pode mandar essa apresentação também. Não é o tema desse encontro, mas é uma instrução que a gente dá, tá? Hoje em dia, cadastrar as informações de produtos dentro dessa base da GS1 Brasil, chamada Cadastro Nacional de Produtos, é uma obrigatoriedade publicada pelo Conselho Fazendário, agora em dezembro do ano passado. Isso significa que donos de marca têm por obrigação cadastrar as informações dentro dessa base de dados, que hoje tem esses 53 milhões de produtos cadastrados, e essa base da GS1 é integrada com a Secretaria de Fazenda. Então, o que é importante a gente dizer? Que cada vez mais qualidade de informações cadastrais são boas para os nossos negócios e elas são usadas nos momentos que a gente troca a nota fiscal com os nossos parceiros. Essas informações são usadas pela Secretaria de Fazenda de todos os estados que vocês emitem nota, seja nota fiscal de produto ou seja nota fiscal ao consumidor eletrônica. Tá? Então, é uma informação bacana também, que quanto mais você fizer essa lição de casa, de minerar a base de dados que você tem no seu sistema, também você melhora a qualidade da emissão dos documentos fiscais que você faz com seus parceiros de negócio. Então, quando a gente fala de marca própria, eu vou colocar aqui tudo o que eu ouvi, né? Vocês dizendo, a gente pensa em diferenciação do produto, a gente quer que o consumidor, o cliente, enfim, ele tenha a certeza da segurança, da confiança naquele produto. A gente quer trabalhar também questões, a gente ouviu falar agora, né, na pandemia, muitos varejos também tiveram que se reinventar, então pensando em sistemas de delivery, em omnicanalidade, em uso diversificado da automação comercial. A gente se preocupa com questões de rastreabilidade e sustentabilidade desse produto já antenado, não só por questões do consumidor final, mas também preocupado com relação às questões regulatórias a respeito dos nossos negócios, qualidade do produto, e a gente quer inovação e transformação digital. Então, novamente, a gente, quando fala em tudo isso, a orientação é para a gente olhar em como a gente está identificando única e inequivocamente todo produto que carinhosamente a gente está pensando em lançar.
E eu deixo aqui meus contatos, né, também. A gente fica à disposição, como eu falei, a GS1 é uma entidade multissetorial, então eu trabalho ligada ao varejo, mas a gente também tem pessoas da área de saúde, da área de moda, MPE, então a gente, provedores de solução, e a gente fica à disposição de vocês, caso queiram fazer aí algum estudo em como que a gente pode melhor apoiar a questão da identificação única dos produtos marca própria. Muito obrigada, Alessandra, muito obrigada. Eu vou chamar a Catarina agora, a Catarina e a Paty vão fazer um dueto, certo? Então, já estão as duas convocadíssimas, e depois a gente volta com o Celso e com a Alê para falar mais sobre isso. Eu gostei desse negócio de blockchain, hein, Patri? Oi, hein, Alê? Gostei disso. Tem bastante coisa para a gente falar com relação à criatividade e inovação. Vamos lá. Tudo certo, Catarina? Tudo certo. Muito bom, a palavra está com vocês. Está sendo partilhado o ecrã? Coloca na setinha ali para a gente ver a tela cheia do seu computador, pode ser? Um momento, desculpa. Exato. Foi. Então, estão me ouvindo? Sim? Então, muito obrigada, em primeiro lugar, por este convite para participar nesta conferência no Brasil, que é um mercado que eu gosto imenso e que há imensas oportunidades em marca própria. Conforme já me apresentaram, eu sou consultora em varejo, com 15 anos de experiência em marca própria, e a minha experiência como responsável da área de tendências do consumidor e também da inovação permitiu-me conhecer várias marcas próprias em diferentes estágios. Portanto, trabalhei com países que tinham um share de marca própria na ordem dos 50%, mas também trabalhei com países que tinham penetrações de marca própria inferiores a 5%. Por isso, o que eu aqui tentei trazer foi uma versão holística de como é que se pode fazer inovação de uma forma transversal em todos os mercados, porque claro que o mercado em que a penetração da marca própria está nos 50% tem uns desafios para a inovação diferente do mercado onde tem 5%. Isso é o que eu vou tentar fazer. E eu também tive uma oportunidade muito grande, e que eu sou muito grata à vida, de ter trabalhado durante 4 anos na China. E eu acho que vocês, ao longo da apresentação, vão compreender o que é que trabalhar no mercado asiático me ajudou a compreender a inovação. E, sem mais demoras, eu começo por aqui, porque quando eu estava na China, sempre me preocupei em tentar compreender o que é que queriam dizer os caracteres, o que é que queriam dizer as palavras. E a palavra inovação, que é chuanqin, espero bem que não esteja aqui nenhum chinês, para me corrigir a minha pronúncia, mas o que a palavra quer dizer é criar de novo, é criar algo de novo. E eu acho que dentro das várias definições de inovação que eu li, que eu tentei me informar, eu acho que esta é a que me agrada mais, porque é fazer algo melhor, pensando e agindo de uma forma diferente. Ou seja, claro que é muito bom criar a roda, mas nós temos que estar conscientes que poucas vezes vamos conseguir criar uma roda. Mas com uma roda podemos criar várias coisas. E eu acho que a marca própria tem esta grande oportunidade, porque ela pode, como está diretamente, como o varejista está diretamente relacionado com o consumidor, ele consegue compreender quais são as verdadeiras necessidades do consumidor e adaptar diferentes inovações para criar um produto que satisfaça essas necessidades. E por isso é que eu acho que a inovação na marca própria é tão importante, e não é por acaso que na Europa é a marca própria que lança muito mais produtos, do que, pelo menos na área alimentar, do que a indústria. E eu trago aqui um exemplo que é um exemplo inglês de que nos mostra como é que um varejista inglês consegue se destacar e se diferenciar com uma inovação. Não sei se vocês conseguem compreender o que é esta imagem.
Esta imagem é um ovo de chocolate no formato de um abacate. Há 2 anos atrás, 3 anos, o abacate tornou-se um fruto muito trendy na Europa. Havia até restaurantes só dedicados com receitas de abacate. Portanto, é um fruto exótico e é um fruto bonito, original. E então, o que a Waitrose, que é um varejista da classe média alta no Reino Unido e que tem uma marca própria muito consolidada e muito reconhecida, fez? Eles criaram este ovo de chocolate para a Páscoa no formato de um abacate. Isto foi revolucionário, porque eles conseguiram ter uma comunicação muito original, conseguiram ter bastante humor, dar nas suas campanhas um toque de humor, e foi um grande sucesso. Foi o ovo de Páscoa mais vendido de todo sempre por esta cadeia. E eu acho que demonstra bem o conceito que eu expliquei no início, de que é uma melhoria de algo que já existe, é uma adaptação. E este produto tem por base as 3 perguntas importantes que se deve fazer sempre quando se lança um produto, que é: ele é diferente? É. Não há no mercado, por isso é uma inovação. Ele é relevante? É. As pessoas gostam deste conceito, gostam deste fruto, ele é fresco, ele transmite para a modernidade, ele é diferente. E, é muito importante, se é viável fazer isto para a marca própria, porque se calhar num país onde a marca própria ainda não seja recebida ou não seja reconhecida em termos de qualidade, fazer um ovo de Páscoa tão inovador como uma marca própria, se calhar podia não correr muito bem. Portanto, acho que tem que se compreender muito bem a identidade do varejista e o posicionamento que ele tem quando se faz o lançamento de um produto. E eu trago aqui também outros exemplos, eu podia trazer inúmeros, tentei selecionar aqueles que eu acho que são bastante relevantes e que são marcas próprias que fazem bem a inovação. E eu começo por um atacarejo, que não sei se todos conhecem, que é Costco, e que tem crescido muito, é dos atacadistas que mais cresce no mundo e que é reconhecida a sua marca própria, que é Kirkland. E é assim, a Kirkland não inova no sentido disruptivo, que lança não é nada muito revolucionário para o mercado, mas é diferente. Porquê? Porque como eles são atacarejos, eles têm sempre grandes formatos, são sempre embalagens muito grandes. E então todos os seus produtos, nomeadamente da marca própria, são sempre desta forma, como veem a caixa dos amendoins ou dos frutos secos. Mas eles também conseguem parcerias com marcas reconhecidas, como é o caso da marca escocesa de bolachas Walkers, em que eles criam um produto exclusivo que é só vendido para eles. Portanto, existe uma parceria com o fornecedor. E eu acho que é um excelente exemplo, porque, mais uma vez, não é criar a roda, mas é usar a roda de uma maneira mais inteligente e mais eficiente. Outra grande tendência que eu assisto e que é uma ótima forma em alguns mercados de ganhar diferenciação é criar uma marca própria de produtos importados. Ou seja, identificar origens de produtos ou de países que sejam reconhecidos como tendo especialidades que os consumidores gostam e criar uma marca própria que consegue dar um maior destaque por ter vários produtos e também ajuda a criar uma certa lealdade. E eu trago aqui uma marca própria de um varejista francês, que é o Leclerc, que criou uma marca só de produtos importados italianos, que é a Tradizione d'Italia. Portanto, eles identificaram que os franceses gostavam de determinados queijos, de bolos e vinhos italianos e criaram esta marca própria que é bastante bem sucedida. Outro exemplo que eu trago, desculpa lá, outro exemplo que trago é uma grande tendência na Europa, e eu acho que um pouco por todo o mundo, mas sobretudo na Europa,
é o lançamento de marcas próprias premium. E na Europa, o lançamento das marcas próprias premium não é porque as marcas normais ou standards não tenham qualidade, porque as marcas próprias na Europa têm muito boa qualidade, porque há muitas, é um processo muito complexo o lançamento e, portanto, existem muitas certificações, por isso os produtos são todos bastante bons em termos de qualidade. Mas o que as marcas premium conseguem é levar produtos aspiracionais que de outra forma o consumidor ou a classe média não teria acesso. Por isso agora, no Natal, a maior parte das marcas lança nestas marcas premium os chocolates, determinados azeites, determinadas iguarias, não sei se diz assim no Brasil, mas, por exemplo, caviar, foie gras, produtos que são bastante inacessíveis para a classe média, mas como existem grandes ganhos de eficiência de escala de produzir uma marca própria, eles conseguem ter estas marcas com qualidade, mas a um preço muito acessível. Isto é uma excelente forma de ter lealdade e de ter produtos de destino, que levam os clientes às suas lojas e a fazerem campanhas de Natal, e não só, muito distintas, porque conseguem oferecer este produto aspiracional que de outra forma o consumidor não conseguia comprar. Outra forma também que é muito interessante, e eu acho que pode ser inspiracional para países grandes como o Brasil, são as marcas próprias regionais. Portanto, ter produtos que são específicos de uma determinada região, colocá-los numa marca própria e depois lançá-los por todo o país. E isto nos tempos que correm, pós-Covid, tem também uma grande vantagem de criar junto das comunidades um sentido de interajuda, de que se está a ajudar os pequenos produtores e está-se a ajudá-los a ter um mercado maior e um reconhecimento maior. E a marca que eu trago é mais uma vez a marca do Leclerc, que é a Regional Provenance, que é exatamente isto. Eles pegam em produtos específicos de determinadas regiões de França e têm na oferta desta marca esses produtos e, portanto, toda a campanha anda muito à volta das regiões e da ajuda dos pequenos produtores, o que eu acho que pode ser muito interessante. Desculpem lá. Finalmente, outra grande tendência, uma tendência muito importante na Europa e na América, esta tendência ainda não chegou muito a Portugal, mas é de facto capaz de ser a tendência mais dinâmica neste momento, é o produtos vegan, produtos só de origem vegetal. E estes produtos, ou este tipo de dieta ou de estilo de vida, distingue-se de anteriores porque a sua comunicação é cool, é agradável. Portanto, a grande mensagem que eles passam é que não é preciso ser chato, nem é preciso não ter sabor para se ter um produto vegan. E os grandes drivers e impulsionadores destas marcas foram, sem dúvida, as marcas próprias. E eu trago aqui a marca própria vegan da Tesco, que é a Wicked, e portanto tem uma comunicação espetacular, e convido-vos a visitar o site da Wicked para verem que tem um chefe todo tatuado, muito interessante, e os produtos têm todos muita cor, apelam muito ao paladar, e trago também um cabaz de Natal deste ano da marca St. Spencer, que também são tudo produtos vegan e eu acho que têm uma imagem bastante moderna e jovem que transmite exatamente esta ideia. Portanto, isto foram alguns exemplos internacionais e eu agora vou passar a palavra à Patrícia portanto, para ela apresentar exemplos nacionais, portanto, brasileiros. Só um pouquinho. Não deixei de transmitir. Ups, desculpem. Ups. Ok.
Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Oi, gente, bom dia. Não queria interromper muito o gancho, mas agradecendo aí Lori, Neide, Celso, Alessandra, é um prazer estar aí com todos vocês. Obrigada, Catarina. A gente vai falar um pouco agora do Brasil, né? O Brasil também inova, né? Não dá para falar que nós não inovamos, nós inovamos. E pegando o gancho aí de Catarina, falando um pouco de saudabilidade, eu acho que a marca própria, eu tive a honra de trabalhar com alguns profissionais incríveis que, inclusive, estão participando aqui com a gente, mas em 2000 a gente teve a oportunidade de lançar a primeira marca própria saudável aqui no Brasil, que foi Good Light, junto ao Grupo Pão de Açúcar, e desde então a gente vem trabalhando bastante com esse mercado. E hoje, eu acredito que a gente pode dar um exemplo do Mundo Verde. O Mundo Verde é um dos clientes da EBA, e assim, o óleo de coco foi um dos itens mais vendidos por eles há algum tempo aí nos últimos anos, né, meses, enfim. E eles lançaram um óleo de coco num formato diferente, num spray. Então, assim, hoje é o único óleo de coco numa versão em spray que é 100% puro. Tudo que você vê no mercado tem inclusão de óleo de palma. Então, esse é o único que existe no mercado 100% puro. E isso é bem interessante, eu acho que eu vou falar um pouco do conceito da embalagem. O Mundo Verde ele é curador da saudabilidade aqui no Brasil. E a gente criou essa identidade nova para eles, que a gente vende atributo de produto, porque é o que o consumidor que vai até uma rede como essa busca. Então, essa é a nova identidade. Além do óleo de coco, eles lançaram esse outro, que é o Bullet Cream, que é um produto que nada mais é do que café, manteiga e óleo. Então, o Mundo Verde tem esse propósito, né, essa proposta de estar sempre visitando várias feiras mundiais, e esse é um produto que foi bastante divulgado nos 2 últimos anos, numa feira que se chama Expo West, que geralmente acontece na Califórnia. Então, é um produto que é meio que um ativador, que te dá energia para você poder, é um pré-treino. Então, é um produto também que tem 0 lactose, 0 glúten, enfim, uma série de benefícios, um produto inovador aqui no Brasil. Além de saudabilidade, eu acho que a gente tem que acompanhar tendências também do que vem acontecendo aí. Então, acho que é um fato, todo mundo sabe, né, que até 2050 a população de idosos vai triplicar. Então, o número vai superar o número de crianças brasileiras. Cada vez a gente tem menos filho, né? E os idosos, aí a população de idoso vem aumentando. E a preocupação com o tema, com a qualidade de vida, acaba sendo um tema recorrente hoje em dia. Muitas vezes a gente fala hoje de prevenção, né? Então, é um envelhecimento consciente, uma valorização da imagem que condiz com a maturidade. E aí, para isso, a Pague Menos lançou essa linha que se chama 60+, que é uma linha direcionada para o público idoso. É um trabalho super legal que eles fizeram, eles tiveram uma preocupação nos detalhes, né? Então, todos os itens não têm parabenos, que é um tipo de ingrediente, eu não sou química, né? Acho que a gente pode falar melhor a respeito disso, mas por uma questão de alergia, da sensibilidade da pele, né, dos idosos. Então, tem uma questão de hidratação, que traz mais hidratação para a pele, também traz uma questão de circulação, e todas as embalagens foram pensadas para esse consumidor. Então, se você vê, não dá para ver aqui o back da embalagem, mas todos os textos eles estão com uma tipologia maior, com uma fonte maior. Por quê? Porque a gente já apresenta dificuldade para ler, né? Olha aqui, eu de óculos, então é isso que acaba acontecendo aí no decorrer dos anos. E a gente queria falar um pouco de um exemplo que talvez a gente pudesse fazer algum acerto para poder fazer com que ele performasse melhor. E para isso eu trouxe um produto inovador que a Pague Menos lançou em 2018, que foi uma água termal com a marca Rio Life. Ela foi pioneira nessa categoria. Aqui no Brasil, praticamente, a gente tinha uma outra marca que era importada, que custava 3 vezes mais. E Rio Life era a única ali na categoria, trazendo, na realidade, o acesso do consumidor a categorias premiums através desse produto. Então, a gente tinha um produto certo, porém com um posicionamento errado. E o Life era uma marca que ficava um pouco perdida ali na gôndola, né, naquele universo ali de produtos que a gente tem. Tinha produtos com posicionamentos distintos, com propósitos distintos, e a gente acabou organizando isso no ano de 2019, quando a gente fez um trabalho de branding para eles. Então, a gente trouxe esse produto para a marca Dalf,
que é uma marca aí que abrange várias categorias, mas tem linhas específicas com funcionalidades distintas. E em 2020 a gente triplicou a venda desse produto. Então, assim, é um exemplo que a gente fez um ajuste de marca, né? Quando o produto não está com a marca, com o posicionamento, com a proposta correta, se a gente fizer esse ajuste, a gente consegue aí ter um resultado muito melhor. E para finalizar, eu queria falar que um produto ele pode ser muito mais do que uma marca, né? Ele, na realidade, uma marca ela pode vir se tornar uma bandeira da empresa. Aqui a gente começou lançando alguns produtos com a proposta de ser produto sustentável e acabou se tornando uma bandeira da empresa Pague Menos. A gente juntou todas as ações que eles já trabalhavam, que eles já praticavam dentro dessa bandeira, então tudo acabou se tornando Pague Menos Eco, e a gente trouxe aí uma linha de produtos que está fazendo um super sucesso, que efetivamente vem aí ampliando a linha cada vez mais. A gente começou com um canudo, né, com aquela proposta de ter um canudo que fosse sustentável. E aqui eu trouxe até uma palavra, né, da Ariane, que é a responsável por todo esse trabalho, que promover o bem-estar é um dos pilares da Pague Menos. E sabemos que a sustentabilidade já deixou de ser uma tendência e passou a ser uma exigência da população. Então, eu acho que isso é inovação, né? Então, não é mais tendência, é um fato. Catarina, segue aí. A Catarina vai falar um pouco agora sobre alguns exemplos, né, do varejo, né, Catarina? Processos de criação, alguma coisa assim? Segue aí, toca aí. Eu vou sair para você poder... O microfone da Catarina está desligado. Para dizer, estão-me ouvindo agora? Estava a dizer que, continuando aqui um pouco a linha da Patrícia, recentemente a Asda lançou uma loja totalmente sustentável no Reino Unido, em que quase todos os produtos são a avulso, são em bulk, e a marca própria tem um grande papel. Portanto, quase todos os produtos de mercearia são marca própria e são vendidos desta forma. E voltando aqui ao processo como é que este processo de inovação pode ser feito no varejo para encontrar novos produtos? Eu acho que o mais importante, e os exemplos que a Patrícia mostrou, é ouvir o cliente. E pegando aqui também na primeira apresentação sobre os dados. Portanto, é o varejista que tem acesso aos dados. É o varejista que está em contacto direto com o cliente. E, portanto, se ele ouvir, ele pode trazer produtos que resolvem as necessidades do cliente final. Este exemplo da Tesco é um exemplo muito interessante, porque as mães das crianças com deficiência tinham grupos onde elas partilhavam a angústia de não terem uma fralda para os seus filhos, porque as fraldas para adultos eram demasiado grandes e as fraldas para crianças não se adaptavam muito. E, portanto, a Tesco, escutando esta necessidade, desenvolveu em parceria com o fornecedor estas fraldas que são específicas para meninos entre os 6 e os 11 anos e envolveu as mães das crianças em todo o processo de fabrico. E, portanto, isto foi um grande sucesso e deu a imagem a este varejista de inovador e de ter criado algo que não existia no mercado, nem mesmo pelas marcas. Outra coisa muito importante que nós não nos podemos esquecer é como é que é este processo de inovação, como é que ele ocorre hoje em dia. Enquanto antigamente, ou tradicionalmente, era o fornecedor que era o responsável pela criação das inovações e através das novas formas de matérias-primas, novos packagings, e apresentava isso ao varejista, que depois vendia ao consumidor. Hoje em dia, o processo é um pouco diferente, porque é muito mais de colaboração. Por um lado, os fabricantes
em mercados onde a taxa de penetração da marca própria anda na ordem dos 40%, 50%, não são muito relutantes a fazerem inovações, porque os investimentos que eles têm são dificilmente recuperados e os seus produtos são facilmente copiados, portanto eles têm só uma margem de 6, 7 meses para serem inovadores no mercado. E por outro lado, como os varejistas se querem diferenciar e querem se destacar, eles também eles desafiam os fornecedores a fazer inovações de acordo com as novidades em termos de sabores ou de packaging ou de ingredientes, ou até mesmo através dos insights que eles recebem dos seus clientes. E, portanto, cria-se assim, e isso é o que é mais recorrente hoje em dia na Europa, é um ambiente de colaboração entre os fornecedores de marca própria e os varejistas, porque é uma situação em que ambos ganham. Por um lado, é muito mais rápido a implementação da inovação e, por outro, o fornecedor recupera o investimento de uma forma muito mais rápida por fazer essa inovação. Portanto, é muito interessante este modelo de colaboração e acho que é uma coisa que devemos estar atentos. E depois, por fim, tinham-me perguntado para eu trazer um bom exemplo de inovação e eu achei que talvez dos varejistas que eu conheci na minha vida, o mais inovador foi este chinês, que é a Sangivan. A Sangivan é um varejista que começou por ser um distribuidor de produtos alimentares chineses e que os levava da China para o Canadá e para os Estados Unidos, onde há uma grande comunidade de chineses. E eles tinham acesso a uma base de dados de fornecedores com alta qualidade, porque para exportarem para esses países os produtos tinham que ter grandes estándares de qualidade e muitas certificações. E eles também viram que no mercado chinês estava a surgir uma classe média emergente e havia um grande interesse por ter uma alimentação mais saudável e mais natural. Então eles criaram uma cadeia de pequenos supermercados que são lojas pequenas que têm muita marca própria e têm muitos frescos. E eles querem ser o Trader Joe's da China, por isso é que eu trouxe aqui as imagens da comunicação deles, porque é exatamente como o Trader Joe's faz, mas em modo chinês, o que eu acho muito engraçado. E eles têm, num país onde a marca própria só representa 5% de penetração, eles têm 60%, portanto, quase todos os seus produtos são de marca própria. E também lançam todos os anos inúmeros produtos, aqueles que funcionam eles mantenham, aqueles que não funcionam muito bem ou que não têm a rotatividade que eles desejam, eles descontinuam, exatamente como a Trader Joe's faz. Eles têm crescido imenso, eles abriram, quando eu os conheci eles tinham 15 lojas, há 6 anos ou 7, eles agora têm 100 e têm já várias lojas no Canadá. E como é que eles fazem inovação e porque é que eu trouxe este exemplo? Porque eles têm uma cultura dentro da organização deles para todos os colaboradores serem um exército de foodies. Ou seja, as pessoas todas devem procurar novos produtos, fornecedores regionais, nacionais ou internacionais. Há essa cultura. E, ao mesmo tempo, também há uma espécie de processo. Todas as quartas-feiras, eles têm uma reunião ao final do dia, por volta aí das 5h30, 6, em que os colaboradores apresentam os produtos que acham que a cadeia devia lançar. Portanto, levam esses produtos, portanto, o conselho está lá e vê os produtos, há uma explicação, alguns seguem, outros não. Mas há este debate e este incentivo para buscar sempre novos produtos. E, ao mesmo tempo, há também um grande conhecimento por parte do gestor de produto
das grandes tendências em termos de alimentação e do que é que são as grandes tendências que o consumidor deseja, e um grande conhecimento na estrutura de custos de fazer um produto. E, portanto, quando ele é apresentado, o gestor de produto é altamente crítico e coloca quais poderão ser as vantagens ou as desvantagens de lançar esse produto. Se ele segue às visitas que toda a gente faz aos fornecedores, mas eu achei muito interessante, lá tem que ir sempre as pessoas da qualidade, porque a qualidade para eles é tipo os 2 pés da marca própria deles. Portanto, eles levam a qualidade muito a sério e por isso tem que ir os especialistas de qualidade verificar se realmente se aquele fornecedor poderá fazer aquela inovação ou não. Eu acho isto muito, muito interessante e fez-me lembrar um livro que eu tinha lido há uns 10 anos, americano, que é As Ideias são Livres, são de Borla. E nesse livro havia uma comparação muito interessante entre o Japão e os Estados Unidos do número de ideias por funcionário. E se nós virmos no estudo que ele apresentou, em média, um funcionário, porque também estamos a falar de países onde há uma grande lealdade e uma grande continuidade dos funcionários dentro das organizações, no Japão, não na China, mas em média, no Japão, um funcionário dá 37 ideias à sua organização, nos Estados Unidos 0,12. Em média, no Japão, essas ideias são implementadas em 87%. Portanto, são quase todas implementadas e pelo dado a seguir, que é o ganho por ideia, nós podemos ver que provavelmente não há grande risco em fazer estas ideias. Nos Estados Unidos é o contrário. Cada ideia, é verdade, que são poucas as ideias que são implementadas, mas as ideias que são implementadas têm um grande impacto. Mas se nós observarmos o ganho por 100 funcionários, nós vamos ver que há muito mais ganho em ter pequenas ideias e implementá-las do que em ter grandes ideias e que elas deem realmente muitos benefícios. E eu, desculpem a minha ousadia, mas eu acho que isto é a chave, porque a Ásia está na frente neste momento na inovação. Eu acho que eles, mesmo na maneira de ser e na cultura, eles tentam sempre ser todos os dias um pouco melhor e fazerem sempre as coisas de uma maneira diferente, mas que dê mais resultados. E eu acho que essa é a grande chave para ser inovador. E por isso eu deixava aqui a minha conclusão: inovem. 80% das inovações não sobrevive, mas não há que não ter medo de arriscar, desde que seja de uma forma calculada. E pronto, acho que terminei. Muito obrigada, Catarina. Eu adorei o recado final. Achei incrível. Agora eu vou passar a palavra para o Celso. Vou pedir para a Paty, enfim, a Lê e a Catarina manterem os microfones ligados também. E eu vou deixar disponível o nosso bate-papo, ele está aberto para quem quiser mandar pergunta, que eu vou selecionar aqui e a gente vai tentar abrir para os nossos participantes, né, para os nossos palestrantes responderem também, tá? Celso, está com você. Bom dia, vamos lá. Deixa eu só fazer um parêntese, as perguntas estão abertas para quem está assistindo pelo Zoom, tá? No YouTube não está aberto, está fechado. Então, quem quiser fazer pergunta tem que correr para o Zoom. Perfeito, vamos lá. Fiz algumas anotações, vou começar aí pela Alessandra, que foi a primeira palestrante. E aí falar um pouco, Alessandra, até por experiência, eu tive aí na minha trajetória do varejo, vivenciei um pouco a dificuldade dessa integração entre o mundo físico e o e-commerce. E você aponta aqui que 93% dos consumidores buscam, né, um cadastro idêntico, tanto na loja física como no online. E eu sei que os desafios são um pouco diferentes, porque às vezes na loja física você tem uma limitação de informações e no varejo online essa quantidade de atributos e informações são muito maiores. Como que você enxerga isso nesse ambiente, né, até de colaboração entre indústria e varejo, para poder evoluir com esse assunto e buscar melhor harmonia nessa integração de dados?
Bacana a sua pergunta. Enfim, é desafio em qualquer lugar que a gente for olhar, né? Quando a gente fala da disponibilidade de informação no ponto de venda, obviamente você tem a embalagem com as informações que devem estar claras, né? Devem ser facilmente compreendidas, e aí é uma outra discussão. Enfim, existem leis cada vez mais regulatórias a respeito disso, mas falando, traçando um paralelo, também há empresas, provedores de solução, ou varejos que também têm projetos de trabalhar a informação integrada. Então, a gente está falando de embalagem estendida no ponto de venda, né? Então, quando você consegue ler um código de barras bidimensional e ele consegue te mostrar atributos adicionais daquele produto, né? Então, aqui na GS1 a gente tem também um case bem recente que ganhou o Prêmio Automação do ano passado, uma empresa chamada No Rótulo, e é uma empresa que tem trabalhado cada vez mais com as indústrias e com os varejos por conta de atributos alergênicos, né, a respeito do produto. Então, através da leitura do código de barras, o consumidor consegue ter informação além do que está disponível na embalagem, e cada vez mais você vê fora do Brasil também o uso de várias outras tecnologias para você poder expandir a informação a respeito daquele produto. Então, isso é um fato também pensando no PDV. Pensando na loja online, obviamente você falou, a gente tem mais espaço para colocar informação, mas a gente pode aqui juntos entrar em vários sites onde a gente vai ver que não há informação suficiente a respeito daquele produto, então também é um exercício. Então, a proposta independente de ser loja física ou online, parar e olhar como é que estão as informações do cadastro realmente em termos da chave, e essa chave dentro do sistema, quais são os atributos que você pode carregar. Se a gente parar para pensar, nem é muito recente, a ficha cadastral que um varejo pede para um fornecedor de produto, muitas das vezes não tem espaço para colocar informações a respeito da história daquele produto, de como ele é fabricado, de qual é a receita, enfim, se tem algum atributo alergênico. O varejo também e os e-commerces, marketplaces estão se adaptando. Então, esse é um momento de extrema atenção, e a gente volta para a questão da mineração da base de dados cadastral, tanto para o PDV quanto para a loja online, o exercício é o mesmo. O desafio são dos dois lados, a oportunidade de melhor trabalhar atributos de produtos. Cadastro único seria o caminho, né, para essas duas, online e físico, talvez ajudaria para poder ter essa evolução. Sim, e se a gente pensar nas ferramentas que são disponíveis, vamos pensar, hoje a gente tem duas ferramentas, basicamente, que são disponibilizadas ao mercado e são de uso, né, gratuito. Então, a gente tem o CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos, né, que é uma base de dados, como eu falei, nesse momento com 53 milhões de produtos cadastrados, onde você pode popular uma série de atributos a respeito do seu produto, né? E o varejo ele pode consumir, o marketplace ele pode consumir esses dados para popular essas informações que o dono de marca declarou a respeito do produto. Então, a gente está falando desse alinhamento como oportunidade de utilizar uma base de dados cadastral única. E tem também uma outra ferramenta que já é muito utilizada pelos varejos, chamada GPIR, né? Depois eu vou até colocar aqui no chat para quem está, mas, enfim, eu fico à disposição para apoiá-los. O GPIR é uma ferramenta mundial onde você pode checar se aquela numeração do produto é autêntica ou não. Porque hoje, se a gente parar para pensar, quando você recebe uma ficha cadastral de um produto, você checa questões de tributos, você checa se aquele CNPJ que está vendendo é um CNPJ íntegro, se aquelas são as condições comerciais, mas tem um passo que é importante também, a chave da identificação, que vai controlar esse produto na cadeia, ela é válida? Então, a gente também tem esse trabalho que já é feito por muitos varejos, de checar na porta da entrada, para evitar a sujeira na minha base, checar a autenticidade daquela numeração que está sendo declarada para aquele produto. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, Lori? Não, eu queria falar da importância também da questão do cadastro para o próprio blockchain, como ela falou, né? Muitas inovações estão ligadas ao conhecimento, à rastreabilidade do produto, a como ele chega no cliente, é o que a Catarina falou, né? A inovação não é invenção, ela é inovação. E ter informação
é extremamente importante. As pessoas têm que se atentar para oferecer as informações corretas dos produtos. Então, tem uma relação muito próxima uma coisa da outra, né? E que, por vezes, passa desapercebido, né? As pessoas, elas ficam muito focadas só na embalagem e não fornecem as informações necessárias no cadastro do produto. Tudo aquilo que elas disseram na embalagem, por vezes, passa desapercebido na hora do cadastro. E é tão importante quanto, né? Agora eu vou passar um Perfeito. pouco a palavra para a Catarina, até para ouvir, a palestra foi brilhante, trouxe uma série de cases interessantes, muita riqueza. E aí, visto aí os exemplos, tanto da Europa quanto da China, que encantou bastante, a minha pergunta vai no sentido, eu vejo que ainda tem um desafio de trabalhar a estratégia da marca própria de uma forma mais corporativa e com uma alavanca de diferenciação do varejo, ou trabalhar como departamento de uma forma mais simples, não explorando tanta capacidade de inovação, né, e de tornar a empresa respirando mais marca própria. A exemplo da China, que você trouxe aí do Sangiv, é um grande exemplo disso. É uma empresa que foi orientada para a linha da marca própria, como o Trader Joe's. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga isso lá fora e como que você vê essa leitura de tropicalização pensando no nosso mercado? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque, de facto, o que distingue as marcas, os países que avançam muito na marca própria, é quando há um varejista que leva a marca própria muito a sério e a faz crescer bastante. Porque em todos os mercados há muita resistência a experimentar as marcas próprias. Assim que os clientes começam a experimentar, eles começam a gostar, na maioria dos casos, se ela tiver qualidade, e começam a transferir não só para a marca própria desse varejista, mas também para os outros. Por isso, eu acho que é muito... Agora, dar esse passo é que é o difícil, porque muitas vezes é muito difícil começar a ter uma cultura de deixar de ter tantas marcas e ter um modelo de negócio que recebe, portanto, por ter muitas marcas, não é? E começar a ter um modelo que se baseie mais na marca própria. E por isso não é por acaso que normalmente são os discounters que fazem esta passagem ou que permitem este aumento da marca própria. Eu posso dar um exemplo de Portugal. Portugal tinha uma penetração de marca própria na ordem dos 20, 25% há 14 anos. E houve o Pingo Doce, que é um dos líderes do varejo neste país, que estava a diminuir muito as suas vendas e o seu share, e ele decidiu, ok, vamos criar aqui um modelo mais de soft discount, não é o discount puro e duro, mas vamos apostar na marca própria para ela representar 35%. E hoje Portugal tem uma penetração de marca própria de 40%. Porque houve um varejista que fez este processo. Claro que depois também houve discounters, houve recessão, mas se não houver um varejista que fomente a marca própria e que invista, nunca se sai de níveis baixos. Essa é a minha opinião. Perfeito, obrigado. E aí, também pedindo um pouco a palavra da Patrícia, também, que trouxe lindas embalagens, cases aí nacionais brilhantes, né? E trazendo aí um pouco de inovação no que está acontecendo no ponto de venda aqui brasileiro, com algumas marcas importantes. Eu vejo o seguinte, tem um processo aí de inovação na marca própria, de alguns produtos que você mostrou, dessas empresas, e como que você enxerga esse movimento do mercado caminhar nessa direção? Isso tem inspirado mais empresas, o processo de inovação tem sido cada vez maior, esses produtos que você trouxe têm apresentado bons índices de vendas para fortalecer o varejo nessa direção. Eu queria que você contribuísse um pouco de como está essa experiência e o impacto dessa transformação da marca própria aqui no Brasil. Eu acho que, na realidade, Celso, eu vou até responder de uma maneira um pouco diferente, né? Até falando um pouco daquela dica de ouro que a Lori pediu para a gente dar. Eu acho que inovação nada mais é, muitas vezes, do que fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. E aqui a gente tem como meta, no escritório, na EBA,
todo dia, quando a gente recebe um briefing, a gente se desafia, né, a fazer algo melhor do que a gente já faz. Então, eu vejo isso agora acontecendo muito aqui no Brasil, está todo mundo se desafiando a fazer alguma coisa diferente. E eu acho que a inovação não tem que vir só do fornecedor de marca própria, só do varejista, ela tem que vir também da agência, de todo mundo que está participando do processo. Porque a inovação pode ser o mesmo produto apresentado de uma maneira diferente. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma série de produtos aí direcionados para terceira idade, né? Aquela pomada de ureia, que é um produto para esta geração. A gente só conceituou e está vendendo de uma maneira diferente, né? Com um propósito ali, com uma preocupação em como aplicar o texto legal da embalagem. Então, se você vê, é uma maneira de inovar. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se desafiar todos os dias. Eu acho que o varejo vem trabalhando muito com isso. Essa questão de marca própria tem que ser uma cultura da empresa, então é um desafio para todo mundo que está envolvido, como a Catarina mesmo deu aí um exemplo. Então, eu acho que a gente pode fazer melhor todos os dias. E a gente está fazendo. E já deu sua dica de ouro. Já deu a dica de... Já dei. Tem aqui uma pergunta, e eu quero aproveitar e eu vou dividir essa pergunta em duas. Eu vou fazer ela para a Alessandra, do ponto de vista técnico, e aí eu vou fazer para a Catarina e para a Paty, e para você, Celso, também. Eu queria saber a sua opinião. Para a Alessandra, eu queria saber de quem é a responsabilidade pela identificação do EAN, porque eu acho que tem alguma divergência aí nessa questão da informação da responsabilidade. E depois, para os demais, eu queria saber a opinião de vocês com relação à inovação. Para vocês, quem é o responsável? Porque eu sinto que tem uma troca aí, né, de responsabilidade. O varejo exige da indústria que ela inove, e a indústria também exige do varejo, né, que ele esteja aberto à inovação. Eu queria saber a opinião de vocês e do Celso também, como varejista aí por mais de 25 anos. Bacana. Falando sobre o EAN, né, o GTIM, que é o número global do item comercial, aquela numeração embaixo do código de barras, essa pergunta é excelente, porque normalmente há uma confusão no que diz respeito à marca própria, tá? Então, o responsável legal pelo produto é dele a obrigatoriedade de identificação única e inequívoca do item na cadeia e também do cadastro do produto dentro do CNP. Tá? Então, você que é produtor de marca própria, fabricante, não é sua responsabilidade do cadastro do item e os atributos daquele produto. Claro que vocês podem ter aí uma parceria, né, de troca de informações e tudo bem, mas quem identifica a numeração, quem registra o produto é sempre o varejo que está comercializando o item, e é dele a obrigatoriedade do cadastro. Eu vou colar no chat o site da GS1 que fala sobre o CNP, e também se vocês derem uma navegadinha também vai falar sobre as questões legais e enfim, a gente também tem cursos e treinamentos que a gente dá agora na pandemia de maneira online, mas são cursos que a gente dá mensalmente, ensinando como é a identificação básica, como é que a gente identifica o item, a caixa, o pallet, como é que a gente usa a RFID se a gente quiser, como é que a gente usa um blockchain, enfim, tirar as dúvidas de como se identifica um produto na cadeia. A gente tem esse treinamento de identificação básica e avançada continuamente, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês procurarem depois também. Maravilha. E os demais? E agora? De quem que é a batata doce da inovação? A batata quente, não é nem doce. Não, se você quiser, eu posso até citar um pouco aqui de experiências que eu tive, e alinhado até com o que a Patrícia trouxe aqui. Eu vejo que hoje o processo colaborativo ele é necessário. Eu acho que não tem um dono da causa. Pode ter um líder, mas não o dono. E através de uma equipe multidisciplinar, de um trabalho até envolvido através de pesquisa de informação, de posicionamento e de oportunidade, o varejo, junto com a indústria, ou junto com a agência, com um grupo de trabalho, começa a construir isso, algum produto, alguma necessidade que venha criar valor, né, dentro daquilo que faz sentido para ele. Eu vivi algumas experiências muito positivas de um trabalho colaborativo de construção, onde sabia-se onde queria ter um produto de marca própria, que tinha uma lacuna, uma oportunidade, e trabalhando nessa parceria de cada qual
mostrar aquilo que era necessário para ser um produto de sucesso, no final o produto se comprovou vencedor e tinha um posicionamento muito claro, e ele acabou tendo um índice de vendas e de representatividade da categoria importante. Então, o processo colaborativo ele é fundamental. O varejo acho que tem um peso importante, porque ele tem muita informação de clientes, daqueles que estão comprando na loja, que sabe que está vendendo, mas a indústria vende muito, compra muito pesquisa de tendência, de futuro. Então, essa junção do que está acontecendo, do que passou, do que está por vir, ajuda a construir esses pilares de sucesso e de resultado. Eu acho que só complementando, eu acho que na realidade, Celso, tem uma parte importante que, assim, a gente já esbarrou em algumas inovações que a gente propôs para o varejo, a gente fez até ela acontecer, mas a gente entra aí numa questão até citada, acho que foi pela Alessandra, de legislação, né? E muitas vezes... Então, cuidado, atenção. Exatamente, porque a legislação brasileira ela é muito rígida, né? Então, tem algumas coisas que a gente quer inovar, mas a gente não pode fazer. Então, para isso, a gente precisa da associação. Quantas vezes a gente não ligou para a Neide e falou: Neide, socorre a gente aqui, ajuda a gente nisso. Por quê? Porque tem toda essa questão legal que muitas vezes impede a gente de inovar, trazer coisas incríveis, trabalhos fantásticos aí no ponto de venda, com a própria marca própria, mas que esbarrem em alguma questão que nos impede. Perfeito. Eu concordo com tudo até agora, só para acrescentar, acho também que é muito importante cada vez mais, até por causa do comércio online, envolver o consumidor na criação. Portanto, a cocriação é definitivamente uma grande tendência e acho que os varejistas e a indústria que souber fazer isso de uma boa forma vai de facto se diferenciar. Portanto, acho que também tem que se envolver mais o consumidor final. Eu concordo plenamente. Acho que tem muito da coisa da cultura, né, Catarina, que é aquilo que a gente falava. Se não tiver uma relação, a inovação ela está diretamente ligada à cultura do negócio e à estratégia do negócio também, né? Então, se tanto da parte do varejo, a marca própria não fizer parte da estratégia mesmo do negócio, então um pouco da indústria, dificilmente as inovações elas acontecem, né? E por vezes a gente vê bastante essa coisa da responsabilidade, né? O varejo não inova porque a indústria não está pronta, a indústria não inova porque o varejo não quer receber, né? E está muito pautado em preço, não em valor. Eu acredito que a gente esteja caminhando bem, né? No sentido de evoluir nesses temas, mas eu percebo que ainda tem, por falta talvez de estratégia de cultura, uma baixa inovação. O Roberto da Nielsen trouxe na apresentação dele anteriormente, achei esse dado muito legal, que 71% dos shoppers confiam na marca própria, mas só 43% compram. Por uma questão de encontrar o produto certo, né, os produtos que eles buscam na gôndola. Então, o que a gente lutava anos atrás, há 10, 15 anos atrás, que era a questão da confiança, da credibilidade, do consumidor acreditar e comprar o produto, né, pela questão da qualidade, hoje é uma barreira que a gente não tem mais. Eu acho que a barreira que a gente tem que superar hoje é a barreira de colocar à disposição do cliente aquilo que ele quer comprar. E aí o que você trouxe é muito importante, né, Catarina? Que assim, ouvir o consumidor para que você possa oferecer para ele produtos inovados, né, e que ele esteja disposto a adquirir, porque ele quer. Talvez ele só não esteja comprando mais porque ele não encontra aquilo que ele está buscando, né? E eu achei o exemplo do ovo de abacate, né? Incrível, porque exatamente é isso, né? Você oferecer dentro de uma linguagem que é que ele está buscando e conseguir ter um sucesso tão grande com um case desse, né? De produto. Só para acrescentar, eu por acaso recentemente estive também numa conferência aqui na Europa sobre inovação e eu fiquei, como a Universidade de Copenhague, eles estão a fazer vários estudos de marca própria, sobretudo na Holanda e em Inglaterra, e eles mostraram que 80% dos produtos de marca própria de novos são cópias. Portanto, quer dizer, mesmo nos mercados mais evoluídos de marca própria, ainda está muito associado à cópia. Portanto, eu acho que aqui temos que ser realistas, não é?
Mas é a lógica também de nós pensarmos o que é uma inovação, porque se é uma solução e a marca própria ou o varejista consegue dar isso melhor portanto, do que os fabricantes, o retalho ainda está a liderar. Mas eu achei isto interessante, mesmo nestes mercados a maior parte ainda está muito na cópia. Mas não é questão da confiança, porque toda a gente confia nas marcas próprias na Europa. Perfeito, agradeço. Vamos já, a gente está já estourando o tempo aqui, então eu gostaria já de encerrando, de caminhando já para o fechamento, e aí passar a palavra para a Alessandra para dar a dica final aí, o encerramento, uma mensagem dentro do que foi falado e do que ela acredita de ser aí a dica de ouro aí para a gente poder finalizar a palavra dos palestrantes. Legal, Celso, obrigada. Eu acho que eu já tinha cantado a bola algumas vezes, mas só reforçando, a Neide, ela colocou, acho que durante a apresentação, dizendo que a identificação, a Alessandra mostrou talvez que seja a grande solução para a enorme ruptura no PDV. O exemplo do suco de uva é o que precisamos para ter números mais precisos. E aí, pegando o que a Lori está falando, o motivo, né, da questão da ruptura de gôndola é que às vezes impede o shopper encontrar o produto disponível, e a dica de ouro é a que a gente falou desde o início: validar as informações da base de dados cadastral, ter certeza que aquele produto marca própria está identificado de uma maneira única, que possa permitir que os sistemas que a gente tem na organização possa apontar no relatório, né, a baixa daquele estoque, a venda daquele item, o inventário mais qualificado. Então, para a GS1 e para todo o trabalho mundial que a gente faz de acompanhamento das tendências da inovação, a grande chave de ouro é olhar para os sistemas de vocês nesse momento e fazer a mineração das informações da base de dados cadastral. A GS1 fica à disposição do mercado até para apoiar, ensinar em como fazer isso. Não é algo que custa dinheiro, vejam vocês, é uma iniciativa multidepartamento que a gente fala. Às vezes a gente precisa da área de cadastro, da área de TI, da área comercial apoiando, da área fiscal e tributária, que cadastro permeia muitos departamentos dentro de um varejo, de um grande hub influenciador, que a gente chama, e é um trabalho realmente de mãos dadas, possível, que não custa dinheiro e que pode ajudar aí nos índices da marca própria. Obrigado, gente, Alessandra. vocês permitem eu dar uma só de ouro? Uma. Deixa eu ir você um pouquinho. Você tem Uma dica de ouro. Eu vou dar uma dica de ouro. A primeira, aliás, eu vou dar 2 dicas de ouro. A primeira dica de ouro é usem o que a GS1 tem. Nós já temos, vou dizer para vocês só rapidamente. Infelizmente, os números que nós temos de marca própria são 5 vezes menor do que os que são divulgados. 5 vezes menor, acreditem. O número que a gente tem hoje, ele é 1/5 de um único varejista. Então, significa que os nossos números em marca própria não estão por uma questão de ferramenta mesmo, de impossibilidade de saber, né, Alessandra? A GS1 é uma mega parceira nossa, nós vamos conseguir, o ano que vem nós vamos montar um comitê. Celso, você já está convidado, tá? Porque você entende muito de como fazer isso, é marketing, trabalhou grande. O Celso é nosso convidado já, Alessandra, para integrar um comitê que nós vamos ter esses números. A segunda dica de ouro: tem que ter um bom cadastro, que é uma dica que é tão conhecida, mas vamos fazer de conta que ela é de ouro. Catarina, adorei te ver. Só. Obrigado, Neide. Agradeço a participação aí. E aí, obrigado, Alessandra, pela apresentação, pelo trabalho, acho que foi bem esclarecedor, e fortalecimento da Neide do quanto é importante a GS1 nesse processo de padronizar e assessorar o mercado para a gente evoluir com esse conceito. Catarina, por favor, para você dar a sua palavra, dica de ouro aí, finalizando. Eu acho que vai ser uma síntese já do que eu disse, todas as ideias contam, portanto, sejam, como se diz, idiotas, que é ter muitas ideias, e tentem, porque sem tentar nenhuma vence. Portanto, acho que essa era a minha dica de ouro. E pronto, e também ouçam os clientes e vejam as principais tendências, e também podem sempre pedir ajuda à Strateg
para fazer esse tipo de inquéritos, sobretudo online, ou então apresentar as principais tendências dos produtos a nível mundial. Isso pode vos inspirar a lançar novos produtos. Perfeito. Obrigado também pela sua participação, bela apresentação. Trouxe vários cases aí interessantes e que agregou muito no conhecimento do grupo aí em termos de criação e inovação. E Patrícia, seguindo a tônica aí, aguarda aí seu parecer para finalizar. Aí eu passo para a Lori para a gente poder finalizar o dia de hoje. Vamos lá, eu acho que na realidade a gente não pode ter medo de inovar, de mudar. Pequenas mudanças, qualquer mudança que a gente faça pode trazer grandes diferenças. Então, eu acho que é isso, a gente tem que arriscar. Parabéns. E pelo trabalho que você apresentou, você tem dado um show em inovação e está mudando o mercado para muito melhor. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu vejo que você, com o seu trabalho, está mudando, né, a cara da marca própria, ajudando a construir uma nova identidade, trilhando o caminho da inovação, o que é melhor. Parabéns. Obrigada, Celso. Lori, queria ouvir suas palavras finais. Então, vamos lá, eu vou deixar uma que talvez a gente não tenha tido nem tempo de citar tanto, mas olhem para o digital. Né? Eu sinto muita falta da presença da marca própria no digital. Todas as marcas foram para o digital, independente, enfim, da classe social que elas vão alcançar, e eu sinto muita falta da inovação da marca própria e da presença da marca própria no digital. Eu acho que ainda tem muito a se usar nesse sentido, a gente falou bastante aqui de produto, eu acho que a gente tem que caminhar também com a marca própria em mais, tem muito a que se evoluir. Então, sigam aí exemplos da Daiso, por exemplo, que já tem influenciadora, mostrando, né, o trabalho que eles fazem no digital, se comunicando também nesse sentido. E enxerguem a marca própria, continuem enxergando a marca própria como estratégia, né, e tenham a inovação como base de cultura do negócio de vocês, porque aí não só na marca própria, mas em todos os pilares da estratégia dos negócios de vocês, certamente vocês terão sucesso. Não tenham medo de ter ideias, como a Catarina falou, né? Tenham ideias, mesmo que pequenas, mas executem. Eu acho que é isso, quero agradecer também. E deixa a sua também, né, Celso? É isso que eu queria. Eu queria já encerrar dizendo o seguinte: a gente não pode colocar a marca própria numa subavaliação ou achar que ela está mal trabalhada, pelo contrário. Todos os cases exemplos mostram totalmente o contrário. O que eu vejo é que o varejo trabalha muito dentro de casa e ele acaba capitalizando muito pouco essas grandes preciosidades, oportunidades e produtos diferenciados que ele tem. Então, a visibilidade que a gente tem aqui hoje precisa estar mais presente no varejo e precisa ser melhor mostrado no digital, como você bem citou, como na comunicação, como na exposição. Então, o varejo precisa ser mais protagonista da sua marca e dar melhor visibilidade. Eu acho que dar o cunho estratégico e endossar a marca vai mostrar muito mais e dar muito mais evidências do valor do que já está acontecendo e que talvez a gente não tenha conhecimento. Então, essa é a minha mensagem final. A marca própria ela vem evoluindo muito nos últimos anos. A Bimapro, ela com certeza tem um grande valor nessa contribuição de evolução, né? Tanto de comitês, como guias de trabalhos, os congressos, todas essas associações de empresas trabalhando de forma colaborativa. Então, eu fico muito feliz de participar dessa edição e contribuir um pouco também com a minha palavra e podendo ouvir mensagens tão brilhantes que contribuíram demais hoje nessa trilha aqui, que foi um prazer participar. Então, um abraço a todos.